Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papo Sebrae. Hoje com 3 convidados, nós vamos falar sobre a internacionalização para startups. É um processo viável, pelo menos é o que garante o Thiago Ângelo, gestor de startups. Tudo bem, Thiago? Bem-vindo. Tudo jóia, Estevão. Obrigado. Nós temos 2 convidados aqui, né? Você que os convidou, André Frois, da Cotidiano, uma empresa aceleradora de startups. Tudo bem, André? Tudo jóia. Bem-vindo. Prazer estar aqui. Muita coisa boa para a gente falar. E do meu lado direito, o João Gabriel, da Domani, uma consultoria que é parceira do Sebrae, né, Thiago? Exato. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo ótimo. Gostaria de agradecer, primeiramente, Thiago, Estevão, André, muito obrigado por receberem a gente aí nessa parceria duradoura que a gente já tem, Sebrae e Domani. É um prazerão estar aqui para falar sobre internacionalização de É um startups. casamento que está rendendo frutos. Com certeza. Ô, Thiago, vamos lá. A gente Vamos lá. brinca muito que altos investimentos, inovação também estão presentes no universo das micro e pequenas empresas. Sim. E hoje nós vamos falar um pouquinho desse processo de internacionalização. Muita gente acha que só a empresa grande é que pode fazer isso. Startups também devem fazer, né? Podem e devem, né? Eu acho que toda grande ideia, toda ideia, ela pode inclusive nascer internacional, por que não, né? Então a gente acredita que cada vez mais as ideias elas precisam transpor esse espaço local, nacional e de certa forma e internacionalmente mesmo. E fazer o caminho inverso, né, também, de vir internacional e chegar para o Brasil e do Brasil para o lado internacional. Isso é o grande vale. Vale. Com a internet, com a Exatamente. tecnológica. A globalização ela tá aí para isso. Então, por que não a ideia ser global, né? O André, me fala um pouquinho como acelerar, ajudar as startups a chegar até o mercado internacional. Eu acho que assim, aquilo que o Thiago comentou, né? Ideia tem um monte, mas é importante entender qual o problema que essa empresa, que essa startup se propõe a resolver. Se é um problema comum no mundo todo, por que não, né, desenvolver essa ideia para gerar uma solução que atenda não só a comunidade local, mas internacional também. Então, o que a gente faz nesse processo? Mapear bem esse problema, mapear bem quem tem essa dor, né, que eu costuma falar muito, esse jargão, termo é muito comum. esse é muito comum, e construir uma solução que seja adequada. Acho que o grande lance de ir para o mercado internacional é que tem particularidades que você, né, precisa levar em consideração. Por exemplo? O brasileiro contrata uma solução diferente de um português. Sim. Apesar de falar a mesma língua. É, outro raciocínio. Outra cultura, outra realidade ali. Então, conhecer as realidades de onde você está indo, né, entendendo quais são as similaridades, é o crítico para você ganhar esse mercado internacional. Né? Então, é o que eu falo assim, conhecer bem o cliente. Se esse cliente ele é global, vai para cima. Né? Mas precisa entender essas particularidades. Agora, o João André nos trouxe aqui um ingrediente que é super interessante para a nossa discussão. Tá? É checar se o problema que você se propõe a resolver é um problema local, problema nacional ou um problema internacional. Você tem que já começar fazendo uma escolha, definindo o seu caminho desde cedo. Né? Exato. Sim, não, com certeza. Eu acho que é exatamente aí nessa questão que entram as consultorias, que a gente tem que investir em qualquer início de negócio, né? Principalmente de aceleração. E no caso da Domani, a gente ajuda as pequenas e médias empresas que querem levar seu produto para fora. Então, se eles não têm ideia de qual país entregar, a gente faz um estudo detalhado com vários critérios, vários indicadores para indicar o melhor produto. Claro que nunca tomando a decisão, né, pelo cliente, mas sim fornecendo a ele todas as informações para que ele possa tomar essa decisão sozinho. E é claro que, por exemplo, se ele vai adentrar uma nova cultura, vai falar com pessoas diferentes, não conhece o mercado, não tem estrutura para fazer isso, é nosso papel fornecer para ele essas informações. Como inserir aquele produto nos seus termos culturais, nos termos burocráticos, como que a logística daquele mercado consumidor opera. Então, é aí que a gente entra. Essas peculiaridades não podem ser deixadas de lado em hipótese alguma. Senão vai gastar dinheiro E energia. E respeitar a cultura, o raciocínio de cada povo tem uma lógica comercial. Uns são mais racionais, outros são mais passionais.
Dizem que negociar com os chineses você tem que ter um preparo muito forte, que é um mercado que está em franca expansão. O Sebrae está atuando firme nessa, está dando a mão mesmo para as startups que estão pensando em sair do país ou colocar os produtos em outro mercado. E, inclusive, o Sebrae, juntamente com alguns parceiros como a Apex, né, tem alguns programas de incentivo para levar startups para conhecer mercados internacionais. Como, por exemplo, há dias atrás, teve uma missão técnica para Angola, teve um projeto que agora está em andamento exatamente para levar startups para conhecer um evento, expor também no próprio Web Summit, então assim, em Portugal. Então tem esses movimentos junto com seus parceiros, né, locais e internacionais, que fazem essa coesão de ideias para então levar as startups a nível internacional. Vocês têm exemplos, eu acho que o pessoal que está nos acompanhando pode estar curioso, né? Exemplos de startups nacionais que já estão brilhando lá fora, a área onde elas atuam, você se lembra de casos de sucesso, só para ilustrar a importância desse nosso debate aqui? Eu acho que assim, tem startups que foram já, né, pequenas aqui, agora tomaram, deixa eu dar um caso de uma startup do nosso portfólio que ela chama Legado, ela atende gestão de fazendas de gado leiteiro, bem específico, né? Começou ali no sul do país. O nome é muito interessante. Legado. E já tem clientes no mundo todo, porque é um problema comum gerir fazendas. Não vai diferenciar muito do problema gerir uma fazenda aqui no Brasil, uma fazenda na África, uma fazenda na Europa. Então, trouxe um problema bem definido, né? Para que as pessoas... Ela prometeu o que no início? Ser mais eficiente, eficaz nos gastos, na gestão? Sair do papel e levar para o sistema. Então, automatização, né? Tudo o controle era no papel, vou levar isso para o sistema. E ela teve o processo de sair da língua portuguesa, levar para o inglês, para o espanhol. Então é uma tradução mais do sistema para poder ganhar esse tipo de mercado, né? Então esse é um exemplo. A gente tem uma outra que chama Ribble. Ela é uma startup aqui de Brasília que trabalha com criar hábitos de doação. Então, doar é um hábito universal. Sim. Então, ela também viu essa oportunidade e agora está indo para o mercado americano, que é o maior mercado filântropo do mundo. Então, são dois exemplos assim rápidos aqui, você bate pronto para... E ela, nesse aplicativo, depois eu volto a conversar com vocês para ilustrar bem, porque eu acho que é muito interessantes esses exemplos. Nesse aplicativo, presumo que a empresa prometeu aproximar doadores de pessoas ou instituições beneficiadas. Exatamente. Ela faz esse elo e grandes fortunas que querem doar, né, fazer com que esse dinheiro de fato vá para essas organizações mais eficientes para poder gerar mais impacto. Acho que esse é o propósito. E aí lá tem grandes fundos de filantropia, você, né, pode potencializar essas doações atingindo mais gente. Esse é o ponto. Doar é um ato universal, não é o encontro do que, né, você destacou no início, é uma dor universal, digamos assim. E gestão de gado leiteiro, de fazer de gado para abate, ou seja, você tirar papel e colocar tudo nisso aqui, convenhamos, você pode fazer isso aqui no Japão, na Indonésia, na Austrália. Todo mundo precisa. Legais esses exemplos. Sim, inclusive teve também um bom exemplo esses dias, que eu conversando com o startupeiro, né, um dono da startup, é ótimo, né? Ele falou exatamente isso, que ele estava, inclusive, levando a ideia dele para o mercado de Berlim, Estados Unidos. Então ele estava em conversação com esses dois mercados para ver aonde que seria o melhor caminho para ele então colocar a ideia dele para rodar agora de forma internacional. Ele é da parte de energias, né? Então ele falou exatamente isso, que ele estava nesses momentos de viagem exatamente agora para poder internacionalizar a ideia de negócio dele. Legal. João, o André deu dois exemplos, né? Um deles não, acho que
Internacionalização, você vai ter que adequar a linguagem, né? Sim, com certeza. Vou fazer um site, sei lá, inglês, português, mandarim, enfim. Depende do seu sonho e da sua ambição. A missão no bom sentido. Sim. E a questão das vendas, né? Tributação, é outra legislação, vocês também dão um amparo para Sim. esses desafios? Com certeza. No nosso trabalho de consultoria, a gente tem esse serviço de oferecer planejamentos burocráticos, financeiros e logísticos. E eles são totalmente interligados. É muito difícil fazer um planejamento financeiro se você não sabe dos trâmites burocráticos, não sabe quais documentações você tem que emitir, qual a alíquota que aquele país cobra em cima do produto que você está trabalhando. E é nosso papel mapear tudo isso, apresentar para o cliente e já dar uma estimativa de custos. É claro que é muito difícil você falar de todos os mínimos custos, como você trouxe o exemplo da China aqui. A China, além da barreira cultural, deve ser muito difícil de negociar. Burocraticamente, é muito difícil de entrar um produto novo lá. São muitas barreiras não tarifárias, barreiras fitossanitárias, de adequação de rotulagem, de linguagem. Então, esses aspectos mais técnicos que dificultam a internacionalização para aquele país. Mas, é claro que é um investimento que no longo prazo compensa, visto que é um mercado consumidor muito grande, tem as relações comerciais com o Brasil crescem cada vez mais e, com certeza, é um objetivo a ser cumprido a longo prazo. Você falou na barreira fitossanitária e eu estou pensando aqui. Sou leigo, tá? Mas assim, para um leigo, acho que é mais, entre aspas, fácil você exportar serviço, que é um serviço, né? É um serviço, é um software. É mais fácil essa impressão mesmo, porque imagina você exportar frango, gado, tem toda essa questão sanitária, carro, para exportar serviço online, tá no digital. Por isso que os exemplos que eu dei, né, foram exemplos de software como serviço, né, aplicativo, algo, né, que a barreira não existe, né? Tá na internet, já é global por natureza. Você já está no mercado global, né? Quando você vai para aspectos mais do produto físico, né, você tem toda essa questão logística por trás. A gente tem um outro exemplo, pegando um outro exemplo, uma startup nossa que faz, né, do nosso portfólio também, que chama Flowings, que ela é de café. Então, o que ela promete entregar aí, já pegando o teu gancho também, você tem um produtor local aqui no Brasil que ele tem um café especial, mas ele não se dá conta desse café especial. Né, então, sai de um preço comoditizado para um preço de valor agregado. Premium, né? Premium. Então, o que ele faz? Ele faz toda a adequação, né? Teste de qualidade, mede lá o café, entende lá qual é aquelas nuances daquele café e exporta o café para tipo assim, meu querido, seu café é muito bom. Melhor do que você estava imaginando. E aí leva isso para o mercado internacional. O que essa empresa fez? Ela se estabeleceu na Europa, um grande mercado lá, tá? Para facilitar esse trade, né? Facilitar esse comércio, né? Eu comentei dessas outras empresas também de software. Acho que uma coisa que acontece também quando você vai para o internacional é que, principalmente startups, né, elas querem ter acesso a fundos internacionais. Né? Então ela se estabelece, né, como no caso da Ribbon, estabelece o mercado americano com uma legislação que ela já está mais preparada, o mercado muito mais maduro, e com isso tem mais poder de captar recursos lá fora também. Então, não é só o aspecto de distribuir o seu produto, mas também de ter acesso ao mercado, né, de investimento também como uma grande oportunidade. Isso é fundamental. E tudo aqui que nós estamos falando nos leva ao planejamento. Sim. Essa ambição que eu falei não é uma ambição desmedida, é uma ambição, você vai controlando essa ambição, mas mirando sempre o desafio. E esse aspecto, você se estabelecer num país que é super exigente, muito mais maduro como são os Estados Unidos, para captar lá fundos de investimento, você já estando lá entendendo a legislação, é muito mais fácil captar, né, Tiago? Sim, exato. E uma coisa que eu também acho interessante é também a possibilidade até mesmo da promoção de
de eventos como de proximidade entre as próprias embaixadas também, como por exemplo, né? O Sebrae fez alguns movimentos já de aproximação com algumas embaixadas exatamente nisso, de perceber que aspectos de inovação aquele país, né, que está se mirando, ele tem de possibilidades, e então a embaixada abrir suas portas e mostrar, olha, startups, aqui temos essas oportunidades no agronegócios, né, nas fintechs e por aí vai, né? Então é importante também a gente se aproximar desses ambientes, né? É legítimo, ô João, você criar uma startup já prevendo captação de investimentos externos, novos parceiros comerciais, até para crescer, para manter um crescimento sustentável? Com certeza. Estevão, eu acho que as relações institucionais dentro de qualquer empresa são a parte mais importante do negócio, na minha opinião. Você deu o exemplo do café. No caso, hoje, o mercado dos Estados Unidos, por exemplo, está disposto a pagar mais por um café com valor mais agregado, contanto que ele seja mais rastreável, ele tenha mais qualidade, ele ofereça uma bebida melhor, que ele tenha uma história do produtor que o produziu. Então, são mercados que estão abertos a esse tipo de possibilidade, e é dever tanto da empresa que está se iniciando, como das instituições, Sebrae, Apex, as consultorias, de fazer isso tudo dar certo. Então, no caso, por exemplo, uma pequena empresa de Minas Gerais de café, ela tem que procurar esses caminhos junto a cooperativas, junto a certificadores, para poder testar o valor do seu produto, buscar novos mercados e, com isso, cobrar mais caro pelo seu produto, valorizar o seu serviço. Precificar um produto é um desafio. O Sebrae ajuda muito nessa precificação. Exato. Temos, né, a gente tem a parte tanto das consultorias, né, de análise de previsão, né, financeira, tem a questão da formação do preço de venda. Então, isso tudo a gente vai ajudando a justamente fazer com que o empresário ele consiga ter uma visão macro do que realmente quanto ele pode precificar, enquanto realmente mostrar, não, o meu produto ele está nessa faixa, mas ele pode chegar até aqui. Então, ao mesmo tempo, ele está investindo no produto dele para melhorar, então chegar no valor mais agregado que ele venha a desejar. Uma pergunta para os três aqui. Tem aplicativo para tudo, né? Tem o que pensar. Não sei nem se tem umas ideias para tanto aplicativo. Tem um campo fértil ainda para startups? Porque tem muita startup também, né? Tem problema ainda? Carratmux. Tem campo fértil para startup. Acho que esse é o grande aspecto, né? A gente não resolveu todos os problemas. Eu acho que um grande balizador disso é a Agenda 2030, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que falam de 17 objetivos globais. Então, se a gente está falando de internacionalização, ali é um excelente, né, direcionador de quais são esses grandes problemas do mundo. E tem até 2030 para resolver, e pelo que eu tenho visto nos indicadores, a gente está longe de atingir esse objetivo. Então, eu realmente acredito que tem muito potencial. Aí, comentando aí de um pouco dos mercados, né, a gente recentemente tem falado com uma turma da Espanha, também os países, eles também estão se posicionando para ser qual é a minha porta de entrada da internacionalização. Assim, eu quero Brasil. Natural a gente pensar em Portugal, barreira da língua e tal, né, diminui. E a Espanha está lá levantando a mão falando, ó, vem aqui que aqui vai ser melhor, eu tenho um mercado local maior e tal. Então, assim, também existe uma competição para atrair esses empreendedores, né? Então, acho que o empreendedor ficar atento, que tem muito fomento, tem muito, né, oportunidade da turma falando, ó, vem empreender aqui, vem. Tem muita oportunidade. Então, acho que isso também é o ponto aí que eu queria destacar aí para o nosso papo. Ô, João, a pergunta então tem problema? Tem problema, tem gente querendo comprar e com certeza tem gente querendo vender. Então, acho que é aí que nascem as startups, é aí que nascem os solucionadores de problema. Você mencionou a questão da produção de leite, a gente já teve diversos clientes que chegaram na gente querendo vender gado vivo, carne congelada, mas também outros produtos que a gente nem imaginava, como vesícula biliar do boi, que ela é utilizada para fazer medicamentos, vergalho bovino, que é uma iguaria em vários países do mundo. Vergalho bovino? É o órgão genital do boi receitado. E tem mercado. Tem mercado com alto valor agregado. Então, que seria, né, descartado, né, para outros. Sim. Por isso que eu falo da importância do empresário
ter essa boa relação com as instituições que estão ali ao redor para financiar, para melhor orientar, apontar os mercados e também propulsionar suas empresas, né? Eu acho que Tem mercado para tudo. Esse exemplo foi ótimo, porque o que seria desperdiçado, de repente pode ser a cereja do bolo, né? Vira Pode ser insumo, né? cereja do Exatamente para poder vender. Então, só fechando aqui também, se existem problemas, existem soluções e as startups estão aí para isso, né? Então, nesse desafio, né, dos ODS, eu acho que é fundamental a startup que está surgindo se atentar a eles. Porque eu acredito que a grande chance de sucesso é exatamente a percepção desses objetivos. E se ela não percebe esses objetivos, pode ser que a mortalidade dela venha acontecer de uma forma mais rápida. Então, eu acho que perceber esses objetivos digamos assim, hoje já tem que ser natural do nascimento de uma startup. Tem que ser natural. Explorar mais um pouquinho. Eu tenho uma startup, estou em processo de... Como é que o Sebrae pode me ajudar? Eu chego lá, bato na porta do Sebrae, o que vocês fazem Vamos por lá. mim? Sebrae está com uma plataforma muito bacana, se chama Sebrae Startups, onde ali você já tem uma quantidade de informações, você já tem alguns caminhos, inclusive você, enquanto startup, pode cadastrar a tua startup lá e ter o acesso a uma série de benefícios por conta dos níveis nos quais você colocou o seu cadastro. Então, por exemplo, o Sebrae tem um parceiro com, sei lá, uma computação em nuvem. Então, de repente, para uma startup que nunca teve acesso àquilo ali, ela, por conta do cadastro que ela fez na plataforma, ela já consegue ter acesso. Então, assim, existe esses canais de abertura. O Sebrae está de portas abertas. Sempre que você precisar, quiser falar sobre a startup também, a gente está à disposição. Para internacionalizar também. Então, a ideia é essa, juntos com nossos parceiros, né? Então, a gente está aí para isso. Tiago, obrigado. Obrigado. Sucesso, parabéns pelo trabalho. Bora começar. João, poucas palavras, tudo que a gente... João, é tanto bom também. João, em poucas palavras, tudo que a gente discutiu, esse caldeirão aqui de ideias, e que você pode deixar como mensagem para quem está nos acompanhando. Eu acho que a gente está aqui para apresentar novas oportunidades. O fruto da relação do Domani e Sebrae é o cerne disso. E a gente está aqui de braços abertos, né? Nossa conversa é justamente para mostrar como que esse mercado está aberto e suscetível a novas oportunidades. Então, sejam muito bem-vindos aqui para as nossas novas parcerias que estão de braços abertos. Valeu, meu querido. Sucesso. Agora sim! André é o André Fraz da Cotidiano, aceleradora de startups, mensagem final. Agradecer pela oportunidade aqui de estar falando sobre a Cotidiano e um pouquinho do tema que impacta os nossos empreendedores, né? Acho que a mensagem é: resolva de fato um problema de alguém, comece de fato resolvendo o problema de algumas pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, e não pare, e aí as coisas vão fluindo naturalmente, né? Então acho que é importante realmente solucionar esses problemas que a gente mencionou aqui. Essa ideia de que às vezes eu quero internacionalizar, mas eu nem consegui resolver ainda, né? Quem está muito próximo. Sim. Então acho que fica o recado. Faz o dever de casa, né? Se estabelece para poder aí buscar novos ares, né? Acho que de repente você pode começar pequeno. Começa pequeno, planejando, você cresce. Valeu, meu querido. Sucesso. Obrigado. A gente volta semana que vem com mais um Papo Sebrae, pessoal. Tchau, tchau. Mais. Valeu.